Fala, galerinha! Botecash versão 19. Eita, nós, hein? Hoje temos um mediador diferente. Tudo bom, Dudu? Beleza? Depois de 19 versões apareci. Exato. Não, Fica 18, né? 18. Fica nos bastidores, E hoje mas, eu tô aqui... mas tem um dia que tem que aparecer, né? Não, mas é porque estamos aqui com o Jorge, Tudo bom, Jorge? Tudo um bom? convidado mega especial. Rapaz, Tudo bom. esse Jorge ele é meio sinistro, sabia? Meio? Meio? Até porque eu tinha conhecido ele à noite, aí eu só via metade. Sim. Só o branco do olho e o branco do dente. O Jorjão é o cara. A gente tava conversando aqui no bastidor. O Jorge é uma pessoa sensacional. O Jorge, só pra vocês entenderem, ele falou assim: Igor, eu queria te conhecer e tal, posso ir aí? Eu falei, pode, né? Tantos falam que vem, mas a grande maioria não vem, Jorge. Eu imagino. É engraçado. O cara fala que vem, desmarca, tem outro compromisso, não é a prioridade. E aí ele me manda uma mensagem assim: eu vou chegar entre 7 e 8 e meia, Igor. Pá, você consegue me receber? Eu falei, pode vir. Aí no dia que a gente tava aqui, eu já tinha enchido a caixa d'água com a água, né? E aí eu falei, não vai vir mais ninguém, eu vou pedir um japonês. Pedi um japonês. E aí chegou o japonês, quando eu olhei, tinha um negão na porta. Eu falei, porra, não é o japonês. Aí ele olhou pra mim, tudo bom, Igor? Eu falei, putz, é o Jorge. Falou que vinha e ele veio mesmo, né? Sim. Aí eu falei, agora fudeu, né? Porque eu falei pro cara vir, eu não posso também não receber. E aí eu fui pra casa, mas antes eu falei assim, Jorge, é o seguinte, eu vou jantar com a minha esposa e daqui 40 minutos eu tô de volta, a gente conversa então. Porque a gente vai marcando, não dá pra parar o tempo, a gente vai fazendo as coisas. E aí conversando com ele, Edu, eu conheci um cara extraordinário. Extraordinário pela história de vida, pela supremacia de querer ser bem visto, de querer ter sucesso, de não se importar com os outros. E isso me chamou a atenção demais no Jorge. Eu queria um pouco que você contasse quem é o Jorge, para o pessoal entender. Mas eu queria falar para o pessoal que está assistindo o Botecash o seguinte. O Jorge é um cara sensacional. Pelo motivo, assim, de não ter expectativas, mas não se importar com as expectativas dos outros e fazer a sua própria expectativa valer. Isso, pra mim, tem um valor muito grande, Jorge. Então, seja bem-vindo ao Botecash. Meu muito obrigado e eu quero aprender com você hoje. Putz, legal, hein, Igor? Muito legal. Me sinto lisonjeado. Assim, agradeço muito. Agradeço a Deus, a minha família, que está sempre junto comigo em tudo que eu vou fazer. E, assim, me sinto lisonjeado mesmo de estar aqui. Nunca imaginei de... a expectativa era de conhecer você. Já conheço o seu trabalho de estar acompanhando há algum tempo. E me sinto honrado, né? Eu vou tentar pontuar para você entender. Eu conheço bastante pessoas, bastante alunos que vêm aqui e falam comigo e tal, mas a grande maior parte deles vem como coitados, como pessoas maltratados pela vida, maltratados por ocasiões que é corriqueira do dia a dia de quem quer viver e sobreviver. A gente quer um lugar ao sol. E você? Para o pessoal de casa saber. O Jorge chegou aqui falando, eu perdi X. Eu falei, mas você tá incomodado? Você falou assim, não, eu me preparei para isso. Eu tô estruturado, eu só não quero que isso continue. Eu quero viver a minha vida boa. Quando você falou isso para mim, eu falei, cara, como um cara que veio de tão baixo consegue chegar onde chegou, como ele consegue pensar dessa maneira? O que ele tem de diferente? Então, assim, me chamou a atenção isso. A forma de você levar a vida, de interpretar o imponderável é diferente. Eu vejo várias pessoas se criticando, se limitando por
mas eu não consigo, fulano não quer, ciclano falou. Eu propriamente não acredito nisso. Só que quando eu falo sobre mim, é uma coisa complicada, porque assim, todo mundo vai apontar, mas você tá falando porque você chegou lá, você mudou, você teve ajuda, você é branco, você é cor-de-rosa. E aí eu tô vendo um cara que falou pra mim que é o único negro que trabalha no próprio prédio lá, no único prédio da empresa. E você viu que você era esse cara. E você conseguiu ver que tinha algo diferente em você e no propósito que você almejou e onde você chegou. Eu queria que você contasse isso pro público, e expusesse isso no bate-papo nosso hoje, porque é importante, porque assim, a grande maior parte das pessoas são boas. São pessoas cheias de ideias, de sonhos, de vontade, mas elas acabam se preocupando com o que o outro vai falar, e às vezes esse outro, ele não agrega nada na nossa vida. Ele não faz parte do nosso dia a dia. E isso pra mim é uma coisa muito foda, porque eu vejo que tem tantas pessoas boas que morrem antes de sair pra caçar, por exemplo. Eu entendo perfeitamente assim, o que você está falando. E assim, né? Eu nunca tinha me deparado com isso, né? Como a gente estava conversando antes, eu não, talvez se eu tivesse sido barrado por alguma fala de alguém que dissesse para mim que eu não poderia fazer qualquer tipo de coisa, eu teria parado no tempo, né? Mas o que aconteceu é que, assim, acredito que tem meu pai, minha mãe, mas meu pai já é falecido, mas mais minha mãe, que sempre deixou a gente livre para pensar e para correr atrás dos nossos sonhos, né? Como chama a senhora sua mãe? Minha mãe chama Maria da Conceição, mas ela é conhecida como Cessa, né? Cessa, Cecinha, Mãe C, que é uma pessoa extraordinária, que, como eu disse para você, que talvez eu acredito que ela que deveria estar aqui no meu lugar, porque é uma pessoa vigorosa, assim, até hoje, é muito dinâmica e que tem uma força, assim, extraordinária e que passa isso pra gente. E isso que você está falando de a senhora sua mãe estar aqui, sabe que é uma coisa muito foda? Eu tenho um amigo em comum até com o Dudu, que ele chama Henrique, é o Truck. E ele fala, Grande cara, Truck. você não pode fazer um Botecast com meu pai? Aí eu falei assim, mas por que eu faria um Botecast com seu pai? E aí ele contando, resumindo, simplificando a história do pai dele, o pai dele é um visionário em época diferente, sabe? É um cara que vê diferente, que levou todo mundo pra frente, que carregou todo mundo nas costas, baseado no que ele acreditava. E eu vejo que assim são pouquíssimas pessoas que têm essa perspectiva de impulsionar. Então, quando você apresenta a dona Cessa como ser humano, como uma pessoa diferente, eu entendo que eu quero conhecer essa pessoa. Porque ela é muito mais do que a gente já almejou ser. Bem E essas referências são fantásticas para a gente criar um aprendizado, criar uma expectativa diferente, criar uma perspectiva diferente da opinião que nós já temos. Criar vertentes, oportunidades, caminhos diferentes, ouvindo uma pessoa que tem uma mente diferente, que faz acontecer baseado no contexto dela, sabe? Então, eu queria falar para você o seguinte, eu acredito no que você fala. Então, porque muita gente vai falar assim, minha mãe, óbvio, a mãe é mãe, né? Mas quando você fala que é uma pessoa diferenciada, eu acredito. Pela ênfase que você dá, pelo jeito de você falar, isso para mim tem um valor muito grande. Normalmente eu capto nas pessoas, pela forma de falar, o que é real e o que não é. O que é importante e o que não é. E quando você fala sobre a senhora sua mãe, é fantástico. Então, eu até faço convite. Se ela quiser vir aqui, eu faria um Botecast com ela. Ah, legal. Eu fico também muito feliz disso. E para retomar e dizer que, assim, né, um dado momento, há um tempo atrás, né, estava no trabalho, sentado ali, fazendo as tarefas, e sempre chega alguém, conversa, e a gente tem uma dinâmica de trabalho onde a gente tem condições de conversar de outros assuntos. E
num dado momento chegou uma pessoa e falou pra mim assim, pô, ô Jorge, você sabia que você é o único negro que tem um cargo um pouco mais elevado, não digo de Chefia? vamos dizer. chefia, né? E aí eu cheguei e falei pra ele assim, falei, meu, nunca tive essa preocupação. Eu nem sabia disso, nem parei pra pensar, porque Não chama, não é o que... não é, que Não é não é só ponderante. referência, né? não é o que move. Eu acho que todas Não era o foco. Não é. Todas as pessoas têm condições de chegar onde Ele ela tá quer. pensando em ir lá 20 vezes lá pra Isso. frente, lá, não tá? Desde que você tenha o seu objetivo traçado e quer alcançar, você tem que correr atrás disso para continuar a sua vida, independente do que existe, porque eu acho que o mais importante é quando você consegue vencer e passar todas as barreiras que te impõe, que a vida te impõe para você alcançar. Mas eu Acho tenho que uma é por aí. pergunta. Manda, Dudu. A gente sempre... Eu falo a gente porque eu tô sempre aí com o Igor, então a gente tá sempre recebendo aluno. E a maioria sempre tem o mesmo perfil. Que entra na bolsa, faz loucura, perde, vem desesperado. Isso é comum, né? Porque a grande maioria só procura ajuda depois que tá fudido. Então. Mas assim, o que chamou a atenção é que, mesmo que ele perdeu, a visão dele já é outra. Tem pessoas que vêm aqui que falam assim, não, eu perdi, mas já vem com arrogância, tipo assim, não, eu vou virar, isso aí Eu falo assim. é questão de tempo. Você vai virar, mas assim, o que você Mas vai fazer diferente? Mas ele já Não, sabe vou que fazer o cara igual. Eu falei, não vai mudar. vai tomar outra paulada. E quando Não, e aí você o chegou, que eu ia é falar? engraçado. Que essa visão sua é diferente. Você veio com uma dor, e aí você veio com uma dor, mas você veio com uma dor com uma visão diferente. Quando você falou com o Igor perguntou pra você e você falou, não, tá tudo certo. Isso já é uma criação já da sua mãe, ou é uma coisa já sua, assim, que você... Tipo, saber olhar com outro olhar, entendeu? Deixa eu explicar pro pessoal, mas eu vou fazer a pergunta, mas eu queria que depois você explicasse quem é o Jorge, de onde o Jorge veio, etc, etc. Mas a pergunta do Dudu é muito legal, porque assim, o Jorge, ele chegou aqui e ele falou assim, Igor, vim bater um papo. Sou seu fã, te sigo, trouxe a esposa, senhorita Kátia. Sim. E aí, de repente, ele expõe uma dificuldade, expõe um prejuízo. O que eu tô fazendo certo, errado? A gente não precisa te falar de números, mas assim, quando eu te pergunto, tá, mas e aí, você tá louco? Tá indisciplinado? O que você... Eu falo, não, Igor, não muda nada na minha vida isso. Mas eu quero fazer o certo. Isso me chamou a atenção. Porque a grande maioria teria o prejuízo como, tipo, o foco central. E aí eu falei, cara, como assim? O cara pode vir, perder 100, 200, 300 e de repente falar que tá tudo bem, tá tudo certo. E aí quando você me conta a sua história, que é engraçado, que é aí que tem o link, entendeu? Porque assim, você não é um cara agraciado por Deus no nascimento. Você teve que nascer num lugar mediano para ruim, lutar as suas batalhas, a sua senhora, a sua mãe te ajudar e te educar e fazer acontecer, e você vir travando batalhas para ir galgando um lugar ao sol. Mas quando você chega aqui para mim e fala que não tem problema ainda, eu não tô falando que é um volume pequeno, cara, é um volume grande. Eu falei, cara, o que esse cara tem de diferente? O que esse cara viu que eu, por exemplo, não vejo? Eu talvez estaria muito pior. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta, mas ao mesmo tempo contasse quem é o Jorge. Onde o Jorge nasceu, como é que ele viveu, como é que ele chega. Tem um diploma na tua mesa aí, eu queria que você falasse sobre esse. Para as pessoas, principalmente quem vai nos assistir, porque tem muita molecada, muito jovem. E assim, as pessoas vivem se pontuando pelo que os outros falam e esquecem que o mérito maior de qualquer coisa somos o que nós fazemos. Eu sou medido, ponderado
pela minha execução, por onde eu posso levar a minha empresa, o que eu agrego para as pessoas. E aí eu vejo um monte de gente cheia de mimimi. Ah, eu não posso, eu não tenho, eu não nasci, eu não fiz. E como é que o Jorge consegue? Então, falando um pouco da minha história, assim, família muito, muito humilde. Assim, São Paulo mesmo? São Paulo. Eu sou paulistano, meus pais são baianos, né? Minha mãe é de Salvador e meu pai de Bom Jesus da Lapa, né? Eu vou te falar uma coisa, Bahia é um negócio sinistro. Aquele acarajé é coisa de outro mundo. É hein? muito legal. Inclusive, minha mãe faz um acarajé muito bom. Opa! E meu pai, inclusive, eu fui lá em Bom Jesus da Lapa, a gente teve a oportunidade de ir, é um quilombo. Então, a gente visitou lá, conheci muitas coisas lá, foi muito legal. E família sempre muito humilde. A gente, assim, depois que eu nasci, a gente mudou 5 vezes, sempre morando na periferia. Então foram, assim, dias difíceis. Eu acho que o dia mais difícil que nós tivemos lá foi quando eu morava no Taboão, na rua que dá acesso a um Cristo, tem um Cristo no Taboão. E que por algumas vezes eu descia para ir brincar na rua de bola, voltava, ia comer, abria a geladeira e não tinha nada. E minha mãe, Nada é nada. Nada é nada. Nada Água. É geladeira com água. E imagina, eu não sou muito bom, eu não guardo muitas datas, não sei se é por conta disso. E chegar lá e não ter nada e esperar minha mãe chegar para ver se ela vinha com um pacote que antigamente não era saquinho de mercado, era um pacote de papelão. Se ela não viesse com nada... Comprava a granel. Comprava granel e chegava. Se ela não viesse com nada, é porque não tinha. E naquele dia mesmo, meu pai ainda era vivo, né? Porque meu pai morreu, eu já estava casado. E quando ele chegou, que ele não viu, ele também não tinha nada para trazer ali, ele segurou a mão na porta assim e chorou compulsivamente porque ele não tinha nada para oferecer pra gente. E aquele dia foi difícil, muito difícil. E minha mãe chegou e falava para ele assim, calma, calma. Ele se cumprimentava assim, falava, calma, nego, né? Ele chamava de nego, ela de negro. E aí a gente viu aquele sofrimento. Então, isso acho que foi o que mais marcou. E aí, disso a gente foi mudando de local. E aí a gente foi para outro lugar que era no Jussara e que da minha mãe descia uma rua, assim. E na rua, a gente ficava sozinho, e ela deixou a gente sozinho e falava... E a gente ficava ali olhando quando ela chegava. Quando ela vinha descendo... Você tem quantos anos aí? Eu deveria ter aí... Eu acho que uns 12 anos, acho que nem isso. Acho que por aí. Essa casa enchia de água também, porque dava enchente. E por conta disso, foi uma fase que foi melhorando, mas que depois a gente perdeu tudo. Por N fatores, né? Pessoais, sei lá, problema doméstico, enfim. E aí isso foi fortalecendo e depois disso a gente mudou para o Rio Pequeno, também mais próximo O Rio Pequeno, para quem não conhece aqui, eu passo por ele, assim, é tipo o rio que passa do lado e a gente vem, tipo, eu pego o caminho Leopoldina, Osasco, ali por dentro da Raposa. Isso. Aí tem a parte ali... É ruim ali. E tem a parte ali que tem uma padaria que é muito conhecida, eu até brinco com um amigo, Andrezinho, sobre isso, que ele também morou lá, que é a padaria Cinco Quinas, eu morava lá em cima, e depois disso a gente foi pra Coab. Para Coab 5. Minha mãe fez a inscrição, ela ficou uma madrugada inteira para fazer a inscrição para a gente ir. Eu não sei se você sabe pontuar, mas assim, a Coab aqui em São Paulo é tipo a moradia que o governo cede para os mais humildes, não é isso? Isso. Nos outros estados, assim, são projetos governamentais, municipais, onde fornece aquela primeira moradia para as pessoas. Isso. A Coab aqui, e normalmente em periferia, negócio feio. Locais, assim, tipo, terrenos grandes, onde já... Porque, assim, o governo até oferece, mas ele não é no centro, né? É bem periférico. Isso. Com uma infraestrutura muito baixa, sem saneamento, muitas vezes.
em outros lugares do Brasil, então deve ser muito pior. Então, só pro pessoal entender da onde o Jorge nasce, que é uma coisa muito foda. Eu não passei por isso. Também não. Eu não vivi essa questão de Coab. Eu vivi muito próximo, mas eu não estava ali. Eu estava um degrauzinho acima, 2, talvez. Classe média baixa. Sim, sim. Tinha de tudo, o pai trabalhava, morava com meus avós que vieram europeus e conquistaram alguma coisa. Mas assim, eu vivi com o pessoal da periferia, o pessoal da favela, o pessoal da comunidade, que a gente ia jogar bola, estudava em escola pública, então assim, a gente acabava se relacionando. E eu, particularmente, eu nunca vi problema nisso. Na verdade, eu sempre gostei muito mais desse estilo de pessoa do que do rico. Sim. Porque o cara era mais sincero, Muito humilde. verdadeiro. Tem, não tem, tá certo? E o rico, não. Ele, além dele ser rico, ele quer pisar na sua cabeça. Em alguns casos. E eu, na periferia, eu lidava com isso. Eu falei, porra, eu não gosto desse ambiente. Do cara vir e, tipo, me taxar. Porque eu era da periferia, eu era de uma condição social inferior a ele. Então, na periferia, eu não via isso, tipo, do cara querer ponderar comigo quem eu sou, quem ele é. Todo mundo era igual. Tá todo mundo Sim. misturado. Exato, tá tudo misturado. Acho Isso é legal. muito legal. Eu acho que foi um dos lugares onde eu mais aprendi a convivência. Não existia aquela distinção Não social. existe distinção, assim, convivi. Eu não queria ir, porque né, quando eu morava no Rio Pequeno eu tinha muita amizade. Eu sempre tive muita amizade, muita. E aí quando foi para ir para Coab, a gente fala, não, a gente não quer ir, meu pai também, porque era longe do trabalho. Nessa época meu pai já era motorista de ônibus, ele fazia... Meu pai foi motorista de ônibus e taxista. Isso, ele fazia a linha de Pinheiros, acho que até o centro, Vila Madalena, sei lá, alguma coisa assim. Mas foi onde eu mais aprendi, foi um lugar fantástico, meus parentes ainda moram lá, e eu vou lá... Tem amigos ainda de lá? É assim, devo ter amigos, mas o que aconteceu? Já faz muito tempo que eu não convivo lá direto. Sim, então, eu entendo o eu que você tá falando. não tenho mais o contato desses meus amigos, alguns, assim... Mas de quando vez em você passa lá, o cara te vê, puta que pariu, Aí a gente Jorge. começa a conversar, porque eu fui um cara que Participou junto com ele. Participei, eu jogava bola. Então, assim, a minha ideia inicial era ser jogador como todo mundo, né? Eu jogava razoavelmente bem. Na tua época, você focava em quem? Denner, não. Tem que ser um antes. Não, Denner também. Eu vi o Não, Denner. Denner, mas você já tava velho. É assim, pra você ter ideia, eu cheguei a jogar. Quando eu tava no Tabuão, quase eu ingressei no time oficial do São Paulo, que eu recebi uma carta de uma menina que estudava comigo na escola pública, que ela via eu jogar. Eu peguei Denner. E eu Isso. sou 7, 8 anos mais novo que você. Aí eu vi que não ia acontecer, porque assim, eu não tinha eu tinha muito receio de ou eu fazia uma coisa ou eu tinha que trabalhar. Então eu tinha que trabalhar. Então não tinha o que eu fazer. Ajudar a mãe, ajudar a família. Ajudar a família e tal. E nessa época eu ainda jogava. Isso era limitador pra você? Você naquela época, tá? Não tô falando agora que a gente tem know-how, tem experiência pra falar, puta, eu podia ter feito diferente. Mas naquela hora, aquilo era um limitador. Tipo, família ou eu vou arriscar. Eu tinha que arriscar, mas só que eu pensava assim, eu falei, eu não posso correr risco. Eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. E eu também, nesse momento, eu recebia uma pressão familiar, porque meu pai, ele sempre falava, tem que trabalhar, você tem que trabalhar, não sei o que, tal. E eu sempre gostei muito de rua. Eu era um cara de rua. Eu ficava na rua, eu conhecia todo mundo. Assim, porque eu jogava bola. Fazendo uma analogia, tem lá o Cidade de Deus, tem aquele Cabeleira, que era o cara que participava de tudo, menos droga, nunca usei droga. Você já percebeu que em toda a comunidade tem o cabeleiro? Isso. Tem o cabeleiro. Só que eu tinha amizade com todo mundo. Eu tinha amizade com todo mundo. E isso acontece até hoje. Eu gosto de pessoas, eu gosto de me envolver, de fazer amizade. Se eu quero pensar que quando eu for desse plano, uma pessoa chega e pensa assim, putz, eu conheci esse cara, a gente conversou e foi legal. É isso que eu tenho comigo. Fantástico. Então, aí a partir daí eu vi que eu tinha que estudar, porque não tinha jeito. Eu já trabalhava numa empresa, não sei se ainda existe, que chama Ipatil. Era uma empresa igual Correio, e que eu andava com um malote cheio de duplicata, fazia a região da aclimação,
e eu tinha que entregar aquelas duplicatas. Office boy. Era tipo um correio mesmo, mas era como se fosse office boy. E eu andava uma com uma empresa. Isso. É o boy, office boy, office Isso. boy. Aí Office boy. só que eu entregava só duplicata. Isso era profissão nativa nossa. Só de quando que era moleque. duplicata. Que era office boy. Isso. Aí na Ipatil, eu gastava 1 conga por semana. Aquele que chute? Conguinha. Que tem os cravos assim, né? Não era que chute, era aquele Não, conguinha conga. vermelho, que tinha vermelho e o azul. Bem gastava- baitola, bem baitola. Não, mas era o que tinha. Eu gastava 1 por semana porque andava muito. O que chute durava mais era pretinho. Mas só que cara, mas só que neutro. acontecia que o quichute, se eu fosse andar com o quichute, Ia era machucar ruim o pé. para machucar para o pé. E Pô, ele pra gastar. ele torcia o pé também. Essa Tinha aquela molecada, você acha que elas conhecem que chute, o que era conga? Não, Pra eles- gastar eles um conga vão- por semana, eles- rapaz. eu gastava Nossa por semana, Senhora. porque eu andava muito. Quando a gente fala em conga, o pessoal já tá falando em cogna. Isso, eles Já acham que é tão ação, querendo- né? é. Mas não Gastando também. não é ação. E tá gastando também. E que isso também era um fator relevante que quando eu andava, eu passava num local que tinha uma mercearia que eu parava lá e eu comprava um pão e uma coca. Pão seco e uma coca. Então quando eu passava ali eu já sabia, a mulher já sabia, só que de vez em quando eu não tinha dinheiro. Então quando eu passava ali que eu não tinha dinheiro e passava direto, quando ela me via ela me chamava. Ela falava assim: "Ô, você não vai comer hoje?" Eu falei: não, hoje não. Aí ela me puxava, falava assim: "Não, pode comer, depois você paga." Então passaram pessoas boas. Essa mulher é especialista em vendas. Também. Ela que inventou o crediário. Então, Então, por conta disso, eu tive esses apoios. E eu via que isso não dava para continuar e eu tinha que estudar. Então, com esse trabalho é que eu falei: puta, eu preciso estudar, preciso fazer um curso melhor. E aí eu tava indo pro primeiro colegial e eu falei: eu tenho que fazer técnico, porque eu já tenho que sair trabalhando numa alguma coisa legal. Mas uma pergunta que eu tenho. Você disse que seu pai cobrava trabalhar e a sua Isso. mãe, ela era mais... Não, ela falava, mas minha mãe, ela sempre, ela ponderava, ela queria realmente que eu trabalhasse, ela focava e meu pai cobrava dela, né? Porque naquele convívio, ele cobrava dela e cobrava da gente. Meus irmãos também, eles já trabalhavam, só que eles tinham a roupa deles e eu não podia usar, porque eu ia usar a roupa deles e eles falavam assim: pô, mãe, já tá estragando com a roupa, tal, não sei o quê. Eu falei: puta, eu preciso trabalhar pra ter minhas coisas também, né? Sabia que eu ouvi muito do meu pai, assim, meu pai, ele fez Senai e ele levou, tipo, por 3 anos, 4 anos, que era a duração do Senai, ele levava a marmita dele com arroz, feijão e ovo. Sim. Ovo. E muito tempo, eu não dei muito valor pra isso. Hoje eu penso, eu falo, cara, você nivelar o teu ego, a tua perspectiva, mas limitando já de entrada, tipo, o que você vai comer e etc., era muito difícil. Sim. E aí eu vejo hoje, assim, a gente... É foda, porque a gente vai falar mais do mesmo, mas eu tenho filhas hoje. E aí quando eu pontuo elas me trucam da maneira que eu trucava meus pais. E aí a gente consegue ver que existe um vão, um abismo entre realidade e perspectiva das pessoas. A realidade é uma e a perspectiva é outra. As minhas filhas, elas acreditam que tudo vai cair do céu, que tudo é o Alice no País das Maravilhas. E elas não têm noção, não têm know-how, não têm experiência para entender que, assim, se elas comem bem hoje, se elas têm investimento, se elas têm o tênis, o sapato, a sandália, o curso que elas precisam, é baseado num sacrifício. E elas não têm isso como postura para falar: cara, eu vou me sacrificar para eu conseguir ter algumas coisas mais e melhor do que o meu pai pode me dar. Isso para mim é uma coisa conflitante hoje. E aí eu paro para fazer analogia do que o meu pai me pontuava, minha mãe me pontuava, e eu sendo um demônio dentro de casa, porque eu era moleque, adolescente.
E aí eu vejo, cara, que fazia total sentido. Então, assim, eu vou te perguntar até para pontuar para as pessoas, por que você acha que existe essa questão de ser adolescente, ser indomável e depois você assume uma questão de realidade do que realmente as coisas são? Porque eu falo aqui, eu tô vendo o Dudu, o Isaac é testemunha, o Isaac sabe, a gente era moleque, pô. Era tudo festa, vamos pra balada. Qual que era o meu maior compromisso? Que horas que eu vou sair? Qual jogo eu vou jogar? Exato. É, Por que você acha que é tão distante essa comunicação entre pais, pessoas experientes e uma pessoa... não é que ela é arrogante, ela é imatura e ela não tem dimensão do que ela pode ser, onde ela pode chegar, o que é o mundo. Mas por que existe esse degrau tão difícil de ser colocado para as pessoas e as pessoas fazerem da maneira correta? Para evitar tropeços. eu fico pensando nisso também. Você tem filhos, Tenho né? filhos adolescentes. Eles são iguais você ou você... Assim, eu e minha esposa, Kátia. Kátia, um beijo. Meus filhos também, Gui, Lê. Um beijo para vocês. A gente mostra para eles tudo que a gente passou. E da distância que existe do que eles têm hoje do que a gente não teve. Então, praticamente duas pessoas que, dependendo do momento, são sargentos que dizem para eles assim, ó, a vida agora está sendo mais tranquila para vocês, mas para a gente não foi. Então, vocês têm que correr atrás do que vocês querem, mas com muito sacrifício. A gente vai colocar para vocês o máximo que a gente conseguir, mas não é tão simples assim. Então, essa distância que existe, quando a gente quer fazer com que os filhos sejam mais dinâmicos, que corram mais atrás dos seus objetivos, estar mais próximo deles e ir sinalizando que isso não pode ser de qualquer jeito, que isso não pode ser de forma achando que tá fácil, porque não é fácil. Então, essa diferença que a gente mostra para eles e que a gente gostaria que os pais dessem essa direção e dizendo assim, você tem que correr atrás dos seus objetivos e não pode esperar que a todo momento a gente vai estar ali presente para poder fazer isso aí. Perfeito. Você fala isso, eu acho que todo pai, mãe de bem acaba falando isso. Mas você entende que os seus filhos, eles correspondem à mensagem ou você vê eles sendo personalidades diferentes e eles tendo que optar por assim, tá, ó, meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, eles passaram por X, Y, Z, mas eu vou viver a minha vida. Você consegue separar hoje de... Cara, eles vão ter que tropeçar e lidar com sucesso ou fracasso? Você consegue ver isso? Sim, a gente pensa e a gente dá essa visão para eles e fica o tempo inteiro dizendo assim, ó, não funciona assim, não é tão simples. Em dado momento, quando eles nasceram, eu tinha uma visão assim, que eles são um diamante lapidado, né? Que na verdade que a gente vai lapidando. Lapidar, Que ele é bruto lapidar. a lapidar. Mas não, eu entendi ao contrário agora. Eles são um diamante, que a gente faz o processo inverso e deixa eles bruto para entender como que vai ser a vida lá fora. Porque a gente não sabe o que eles vão enfrentar. E a gente diz para ele que não é tão simples assim, que vão ter obstáculos. Apesar de eles já terem tudo que a gente pode possibilitar para eles, porque eles consigam engrenar na vida. Porque eu pontuei você nisso? Sim. Porque assim, eu hoje é a minha maior indignação. Eu querer ajudar algumas pessoas e sabe quando, tipo assim, você tenta ajudar e a pessoa não entrega o que eu espero. Uhum. Hoje eu consigo ver que ela não está errada, a pessoa. Tá numa fase diferente, talvez. É que
eu não quero hoje mais que ela faça o que eu falo. Eu quero que ela faça o que ela acha correto. Porque quando a gente quer impor alguma coisa, seja para um adolescente, um filho, um sobrinho, um estranho, um aluno, cara, eu descobri que se as pessoas não quiserem mudar, elas não vão mudar. E aí, eu acho que você também tem experiência sobre isso, em termos de... Você tem irmãos, né, que você falou? Sim, tem irmãos, tem 2 irmãos. A educação, teoricamente, é a mesma, é não igual, é isso? Isso. Mas A você gente tem- consegue ver personalidades diferentes. Com certeza. O julgamento de certo, errado, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, quem eu vou ajudar, é diferente. Só que assim, nós, vamos chamar assim, pessoas bem-sucedidas, porém, não quer dizer que nós estamos certos, porque assim, o bem-sucedido é relativo, você concorda? Sim. Você é bem-sucedido? Se compara com o Neymar. Não é, Pronto. Não certo? é, já não é mais. É. Então, assim, nós somos bem-sucedidos na nossa expectativa. Sim. Quando nós olhamos para o outro não é. E aí, meio que de certa maneira irracional até da nossa parte, por querer o bem, por querer ter o elo. Pô, é meu irmão, meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu quero, tipo, meio que forçar ele a pensar igual nós. E eu percebi que algumas pessoas, ao serem impostas a essa condição, elas ficam piores do que o que eu imaginava que ela poderia ser, ou até mesmo pelo que ela era. Então, hoje eu tenho tentado dar muito mais, assim, oportunidade e eu ser mais realista. Eu falo, olha, cara, eu tô te dando essa oportunidade, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 ou 3 meninos no Empório, que eles estão tradando comigo. Só que são meninos, mas meninos de tudo, 16 anos, 18 anos, eu tenho 40, cara. Então, assim, são meninos. Eles não sabem nem o que é namorar, o que é usar droga, ser bem-sucedido. Eles não sabem nada. Tudo que eles acham é Tudo na base prematuro do demais. sonho. Sim. É prematuro demais. É a primeira vez de tudo, tudo. Não, eu falo, cara, eu nunca quis droga. Olha, eu preciso que você trabalhe. Eu acho que é legal fazer assim, assim, assado. Então, eu optei por pontuar esses meninos o seguinte. Vocês estão vendo quem eu sou? Eu sou assim, eu tenho X, Y, Z, eu ajo da maneira J, D, A. Para continuar aqui, tem que fazer isso, senão não vai. E aí eu meio que crio uma régua minha para poder colocá-los dentro do time ou tirá-los. Quando a gente está falando aqui no Botecash, a gente não está falando na sua família, na minha, porque a Sim. gente meio que já tem marcas, brigas, guerras, amizades, conceitos pré-estipulados dentro da nossa família. Um gosto a mais por um filho porque ele gosta de história, o outro gosta mais de português, o outro é mais empreendedor. Cara, é fantástico tudo isso. Mas as pessoas só vão mudar quando elas tomarem a decisão que elas querem ser alguma coisa. Hoje eu tenho optado, ao invés de impor, só mostrar o caminho que o cara tem que percorrer para estar ali. Vai Você- dele aceitar ou não? Por que eu tô fazendo esse questionamento, tá, ô Jorge? Porque assim, o nosso objetivo aqui não é contar a história bonita do Jorge, Sim. não é a história bonita do Igor. É mostrar que existe um caminho para aqueles que vão nos assistir de descobrirem aonde é a história bonita deles. Eu não sei, eu acho que você também não sabe. Não. Você cresceu numa comunidade, você tem irmãos. Seus irmãos seguiram seus passos? Não, não. Os seus Cada um- amigos seguiram seus passos? alguns- Todos têm o mesmo sucesso ou fracasso? Não dá para saber dos amigos. É tudo muito diferente, isso, né? tudo muito diferente. Cada um vai seguir o seu Então, caminho, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu penso que, assim, aí falando um pouco do que eu, assim, vi na minha vida e que passei, eu percebi que eu tinha que estudar. Porque não tinha outro jeito, né? Então, o meu foco foi sempre educação. E
dado momento, as oportunidades de estudo foram acontecendo por conta do trabalho. Aí, como eu falei, eu comecei na escola técnica, falei assim, vou fazer escola técnica. Qual a escola técnica que você fez? Foi o Fernão Dias, mas aí eu comecei fazendo edificações. ECESP? Hã? ECESP? ETESP? Não, era um colégio, ETEC. um colégio pago. Lá em Fernão Osasco, Dias, né? lá em Osasco, Fernão Dias. E eu falei, eu vou fazer edificações, porque eu gostava de desenhar e ali tinha desenho. Só que edificações é antes da engenharia, né? Então você faz, como se fosse um técnico de engenharia. Não, mas só uma pergunta. Quando você disse que você ia fazer o técnico, a edificação, enfim, os seus pais, eles pontuaram ou eles falaram, meu, Não, eles, deram liberdade assim eles pra você sempre, escolher? eles davam liberdade, até porque, eu não sei se isso aconteceu com todo mundo, mas os pais, pelo menos o que eu vejo, é que eles falavam, tem que estudar. Mas meus pais, por exemplo, eles não sabiam que Seus pais fizeram escola, assim? Não. Minha mãe fez, assim... Semi-analfabeto. É isso. Se eu for considerar até a quarta série, né? Semi-analfabeto. Isso, semi-analfabeto. Mas foi suficiente até para ensinar, porque teve um ano que eu perdi que... Até porque eles tinham que trabalhar, senão a gente não chegava. Senão não chegava. E aí, fui fazer escola técnica, e aí, quando eu fui fazer, eu achei que era só projeto. Só que a parte de projeto tinha que ter régua T, ou a régua paralela, a mesa para tal, e tinta nanquim. Quando eu fui fazer a lista de material, eu falei, Não consigo comprar. não tenho condições de comprar isso, não tenho. O máximo que aconteceu... 3 ou 4, 5 réguas. Isso, e aí eu comprei uma régua T usada, que não dava pra fazer nada, aí não deu certo. Já tava em W já. E aí chegou um dia que o professor falou, vamos para aula de laboratório. Beleza, vamos para aula de laboratório. Chegou na aula de laboratório, era o quê? Era construção. Tinha um muro para fazer. Eu falei, não quero isso aí. Eu quero ficar sentado no escritório. E aí o professor fez uma brincadeira, eu não gostei. E aí eu falei assim... Porque Que brincadeira que ele fez? ele chegou, ele tava ali, aí... E aí depois eu vou contar o que eu entendi disso, que serviu muito pra mim. Ele tava lá e ele falava, ele era, assim, baixinho. E ele falava assim, Jorge, faz isso, Jorge, faz aquilo, faz aquilo, faz não sei o quê. Porque ele via que eu gostava, eu me entregava pra fazer qualquer tipo de trabalho. Aí eu falei, você só manda eu? Ele falou assim, né, vai lá que você gosta de pegar no cabo da enxada. Pô, eu fiquei bravo. Ele fez isso? Ele fez isso. Eu falei, pô, cabo da enxada, o que você tá querendo dizer? Não sei o que, a gente discutiu. Aí cheguei em casa e tal, aí meu irmão mais velho falou assim, pô, por que você não faz processamento de dados? Esse negócio dá dinheiro. Aí eu mudei o curso para processamento de dados. Mas foi o professor que tipo, pôs a mexeu pulga na orelha. comigo. Aí, só que quando eu mudei para processamento de dados, eu via processamento Mas não era bullying isso? Era um bullying, mas aí onde eu quero chegar? Se eu tivesse seguido aquele professor, porque hoje eu entendo que é o seguinte, quando uma pessoa, um chefe, e ele diz que ele quer te colocar para você fazer mais coisas, não é que ele quer ferrar você. Ele tá dizendo, você consegue. Voa, né? Voa. É que ele Só precisa que ele... mexer com o seu brilho. Isso, só que talvez ele não soube mexer comigo e... Não soube se expressar, Não soube se etc. expressar, então hoje eu entendo diferente. E aí fui para processamento de dados, que era todo mundo de avental. Se eu te perguntasse se esse professor entraria na tua lista de quem te ajudou, você ia falar que sim? Sim. Isso é foda. E ele me ajudou. Porque hoje é um mimimi do cara de bullying. É. Ah, vai tomar no cu, pô. Ele me ajudou. Eu sofri pra caralho, eu era orelhudo, narigudo, gordo, pô. Não, eu tive também muitos outros bullying, assim, de apelido, vários apelidos. Meia-noite. Não, eu tive... Eu teria dado isso. Meus apelidos foram Black, no Tabuão. Black. No... Esse é o mais sublime que Na Epatil era Charutinho. Charutinho. Isso. Eles falavam... Deu sorte. Isso. Eu tinha um que era chupeta de baleia. Isso. E assim, tudo bem. Eu era conhecido nesses lugares. E quando eu falo que eu parecia o cabeleiro, é que tinha muita gente de várias periferias nesse lugar onde eu trabalhava. E eu ia nas festas e onde tinha festa. Ia no Tabuão. Eu só não fui na Zona Leste, mas eu ia nas festas. Na Zona Leste ninguém merece. A gente tem 2 amigos. O Duran, cara, Nossa senhora. A gente não vai, né? Não, mas eu não fui porque eu não conhecia, né? Na época eu não conhecia. Não, mas tinha, não deve nem tinha... conhecer, cara. Não. Se você ouvir falar de um cara chamado Duran, sai Aí eu ia e eu já era muito conhecido.
E quando eu chegava nessas festas, o pessoal, o Charutinho tá aí e tal, não sei o quê. E às vezes tinha lá o cara que mandava ali no lugar. Desculpa, mas charutinho é menosprezante. Mas tudo bem, eu aceitava. Vai contra tudo que a gente sabe dos negão. Isso. Não, mas tudo bem. Vai contra, você sabe disso. Mas era o que colocaram e eu aceitava e ia. Bom, Puta que pariu, mano. aí eu fui pra processamento de dados. Só que chegou o processamento de dados, não entendia nada. Não tinha dinheiro nem pra avental e tal. E fui... Aí que eu falei assim, puta... Meu irmão falou, ó, tem um curso... Esse mesmo irmão, mais velho. Tem um curso de digitação lá na cidade, que é na rua Rio Branco, Logicred Universitário, que é do certificado que tá aqui. Esse certificado do quê? Esse Tá com esse papelzinho aí? O que os caras tá... Esse aqui eu até falei, Eu pô, eu vou achei que era a levar. escritura da casa pra nós. Não, esse aqui é o certificado de digitação que me levou pra área de tecnologia. Ô, louco. Eu vou mostrar aqui pra câmera. Você tá falando pra mim que digitação mudou tua vida? Digitação. Podemos dizer que esse papel mudou a tua vida. Esse papel foi um papel que mudou minha vida, porque ele disse o seguinte... Cara, ele tá até com as manchinhas já de Tá antigo, hein? com a manchinha, porque esse aqui eu guardo como relíquia. Esse e o de... Esse tem que enquadrar. Eu tenho outro lá, que é o certificado de pedreiro, que é uma outra história. Certificado de pedreiro. Que eu não encontrei, porque eu acho que tá no interior. Mas que tudo deixa bem. eu pegar antes disso, porque assim, você vai entrar num ritmo que depois eu não tenho como voltar pra trás. Isso, vamos lá. Eu perguntei quem que era o Jorge. Isso. Quem que é o Jorge hoje? O Jorge hoje... Nasceu na periferia? Isso, o Jorge hoje é assim, eu tenho que continuar fazendo todos os meus trabalhos, estudos, gosto de estudar, gosto de ler, não consegui bater meu recorde ainda, que é 50 livros por ano, cheguei a 42. Eu também não bati o meu é 1 por ano. Não, então, eu não consegui, mas ainda vou bater esse recorde, que não é recorde porque assim... Ainda vamos, né, Dudu? Eu falei assim, não, eu vou ler porque eu tô quero mais ler. perto de bater o Não, recorde que você. eu vou ler porque eu gosto de ler, Minha droga é leitura, ponto. Então o Jorge hoje é alguém que faz alguma coisa com o sentido de querer ajudar alguém. Se eu puder ajudar alguém, se eu puder fazer alguma coisa e conseguir ajudar as pessoas, eu vou fazer. Então, o objetivo é aprender para repassar. Beleza, perfeito. Mas assim, pro pessoal de casa entender aonde você chegou. Quem é o Jorge trabalhando? Tua área profissional? Minha área profissional... Qual é a história do prédio, que só tem um negro lá? Isso. Não só tem um negro, tem vários negros. Na chefia. Não, isso foi uma pessoa que falou, eu nem parei para computar isso. Eu não sei se tem ou não. Reparou. Eu nunca Beleza. reparei, mas a pessoa falou isso. O Jorge hoje é a pessoa que trabalha na Fundação Faculdade de Medicina, que presta serviço para o HC e que trabalha com um banco de dados, né, que é uma área que não pode ter muita gente, porque é um cargo de confiança, não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, mas que não pode ter muita gente, porque Lidando com os números, com os dados. os dados de todas as pessoas, de tudo que você pode imaginar, passa por ali. Tudo. Né? Então, e que o meu foco sempre foi trabalhar e deixar disponível os dados e os servidores para que as pessoas trabalhassem, fazer o papel dela. Isso, claro, que tem... Eu não estou dizendo... Quando eu falo não estou falando... Não é o Jorge, é uma equipe de pessoas que fazem isso. O meu papel é esse, é mexer com os dados e que as pessoas que já passaram trabalhando comigo, o intuito é sempre... preparar uma pessoa para ela ir para o mercado ou mesmo dentro da empresa e crescer. Né? Aí fiz faculdade, fiz MBA. Como é que você chegou nesse cargo? Porque assim, Não, ele você é tava negro, contando. cara. Ele Você é tava- negro? tava Como é que você contando chegou? Do papelzinho que mudou a vida Desse dele. papel Tá aqui. chegando. Aí esse papel é o Mas seguinte... ele é negro, ele não conseguiria chegar. Não, mas não tem isso. Ah, como assim? Não, chega. A Qualquer sociedade fala. Não, a sociedade não... A sociedade Não, tá de pode... brincadeira, me conta a como que é. sociedade pode falar se ela pensa desse jeito, mas Mas você não pensa. eu e não tá penso tudo certo. assim, eu penso que a maioria das pessoas não tem que pensar assim. Ela tem que seguir os objetivos dela e dizer assim, eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim e pronto. Não importa o que vão falar, não importa nada nesse sentido. Você traçou seu objetivo. O objetivo, tapou os você tem que ter o seu objetivo pra seguir. Você e falar sofreu assim, racismo? não que se eu sofri, eu não sei.
E também nem lembro, porque Nem lembro se e apaga nem... da mente. Não era importante? Não era importante pra mim. Nunca foi importante pra mim. É assim, a única vez que aconteceu... Você é um cara que nasceu na Coab, Jorge. Cria a Tu é adolescência da Tu é Coab. negro? Isso. Tu é negro, cara. Eu sei disso. Ah, sabe? Eu sei. E Ah, sou bom. muito feliz por isso. E como é que você chegou, cara? Não, chega, porque qualquer um pode chegar. Eu queria que você falasse isso para as pessoas. Qualquer um pode chegar. Qualquer um pode chegar. Independente de raça, de credo, de cor, de... Qualquer coisa. Pode chegar. Se ela quiser, ela vai chegar. Ela não pode ficar preso a isso ou achar que isso vai barrar. Mesmo que exista pessoas, que exista... Vai existir em todo Em todo o ambiente cenário. que a gente Então, vai, tem pessoas pra cima e pra baixo. Sim, sim. A pessoa tem que decidir, eu quero isso pra minha vida e vai seguir. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um cara na internet que chama Rick Chester. Ele ficou famoso com um vídeo da água que ele postou na internet. Tipo assim. Que ele vendia? Tipo assim, ó, você não tem emprego, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Você vai no supermercado, pega o dinheiro emprestado com o amigo, vai lá, compra água. Enfim, ele fez o vídeo ensinando como que você faz desde comprar água até vender e ter lucro em cima disso. E esse vídeo explodiu na internet. Só que o cara é embaçado. O cara, assim, a mente do cara... Você vê palestra, você vê entrevista do cara, o cara... Ele fala, eu já estava pronto para esse vídeo estourar. Tipo assim, não deu sorte. É um cara que com... Eu sou contra isso, tá? Não, ele... Eu vou te pontuar só pra você entender. Não, sim, mas... Conclua. Ele com 12 anos, a mãe dele tava praticamente morta. O pai dele chegou pra ele, pros irmãos dele e falou assim, ó... A mãe vai morrer... E se vocês não fizerem o de vocês vão ficar na merda. Porque a gente tá na favela, a gente não tem dinheiro, não sei o quê. Então cada um tem que correr atrás do seu. E aí desde os 12 anos ele começou a estudar, correr atrás. Enfim, o que ele fala? Que você nascer na periferia não é culpa sua. Mas se você morrer nela, aí sim. Aí é culpa totalmente sua. E cara, eu gosto muito do mindset dele porque ele quebra todas as barreiras. É um negro favelado que não tinha estudo, teoricamente. Concordo com tudo que você falou, mas assim, as pessoas, elas têm crenças, travas, limitações baseadas onde a gente nasce. A gente começa a ganhar amplitude conforme você vai desenvolvendo. Você vai adquirindo um cargo melhor, uma posição melhor, as coisas vão dando certo. Não é tão simples, porque assim, eu acho injusto a gente falar que é simples. Não é simples. Não, não é. Óbvio que o Jorge tem o seu mérito, o colega aí, ele tem o mérito, eu tenho o meu mérito. Sim. Mas assim, a forma de eu fazer, a pessoa que não consegue enxergar, ela é diferente. Porque esse cara, ele ainda não destravou. Não, mas ele tá precisando do gatilho. Talvez esse cara falando com eles desperte o gatilho. Eu falando, talvez desperte. O Jorge falando, talvez desperte. Sim. Mas não é tão simples. Não. Mas ele nunca falou que é simples. É só esse detalhe. Ele fala assim, que você... É o que o Jorge acabou de falar. Todo mundo consegue chegar onde quiser. Mas não quer dizer que é simples, fácil e rápido. Não é simples. Eu não estou dizendo que não existe travas ou existe algumas coisas que vão impedir essa pessoa de fazer isso. Sim. Como você falou, a pessoa não escolhe nem aonde vai nascer. Mas assim, eu estou dizendo que a possibilidade existe desde que a pessoa lute e ela queira isso. Ela precisa querer isso. Discordo de novo. Eu conheço zilhões de pessoas que querem e idealizam isso, só que elas também não sabem chegar. Toda vez, Jorge, eu pontuo as pessoas para dizer, cara, o que você pode falar para as pessoas para mudar a chave? Porque a gente, depois que chegou lá, a gente nem sabe o que fez para chegar. Sim. Você só foi indo, foi apresentado, você enfrentou, tinha escolhas, você escolheu bem feito. Mas, de fato, qual é o caminho a ser trilhado? Nós não sabemos pontuar. Ó, 2 à direita, 3 à esquerda, chegamos. Então, assim, tem algo mais que nem eu sei te explicar o que é.
Você não sabe me explicar. Porque, igual a você, tinha vários, mas por que nós somos 5%? É assim, é como você falou, né? A gente não sabe como a gente chegou, mas só que a gente foi buscando esses caminhos, né? Esse caminho que a gente não... nebulosos, com toda a dificuldade que a gente teve para poder querer sair dessa situação, ou se a pessoa imagina que tá bom também, ela não quer sair. Para ela tá bom. Então, pode ser que ela imagine assim, ela fala assim, por que eu tenho que buscar isso? Né? A pessoa precisa querer buscar isso, que também não é todas as pessoas que querem. Óbvio que não, e é o que eu tava te Isso. falando. Não Mas, adianta por você exemplo, querer ajudar quem não quer ser ajudado. Não quer ser ajudado, então não adianta, ela vai ficar naquele Mas, por limite. exemplo, o Jorge é que já contou pra gente no bastidor, mas ele já é diferente em vários pontos. Por exemplo, a forma de olhar a perda, que chamou a atenção do Igor. Mas, por exemplo, você contou pra gente que você construiu a sua casa. Assim, não toda a casa, mas eu queria só falar dessa parte aqui do Certificado. Vamos voltar no certificado. Não do certificado, mas como chegou. Para trilhar e para chegar na área de tecnologia, tinha isso aqui que dava o estágio. Só que o estágio o curso era de domingo. Tinha que estar lá às 8h30 da manhã. E quando eu ia, meus amigos estavam... Na balada. Indo jogar bola. E muitos deles falaram assim, meu, larga isso daí, onde você vai? Eu falei, vou estudar. Não, mas hoje não é dia de estudar, tal. Eu falei, não, eu tenho que ir pro curso. E esse curso, ele dava o estágio. Então, você tinha que passar no estágio. Eu dei o azar de quando fui fazer, tinha um cara que queria o estágio e ele era digitador já. Só que tinha uma prova teórica e uma prova prática. Na prática, eu não tinha condições de fazer, porque o cara era digitador. O que eu fiz? Eu fiz um teclado de tampinha de refrigerante. E era só a parte numérica. Então, eu imaginava os números que estavam ali e tinha que digitar. E no final, o que aconteceu? O cara tinha que fazer a prova. Aí, no dia da prova, ele fez a prova, eu fiz a prova era só um teclado pequenininho, assim, com digital, porque era para ser até para mercado. Ou... Só numérico. Numérico. E aí, a gente fez a prova e o que aconteceu? A mulher lá, ela falou assim, nunca aconteceu duas coisas. Primeiro que aí apontou para mim, você tirou 10 na prova de 10 ou 9, eu não lembro, mas acho que foi 10, porque aqui tem a nota completa, na prova teórica. E na digitação, você tirou menos pontos. E ele tirou mais pontos na prática e a gente tirou nota igual. E ela falou que nunca aconteceu de ter duas vagas. E aí ele foi para uma empresa, eu fui para outra. E aí foi quando eu entrei na área de tecnologia sendo digitador. Só que lá você tinha uma quantidade de toques, 1000 toques por minuto. Naquela época já era taxado tecnologia? Eu não sei se era taxado tecnologia. Falava computação, né? É que você foi seguindo e Isso, foi eu fui depois. seguindo. E aí lá quando Mas aí me vem uma dúvida. Você estava preparado já para o cargo? Você deu, entre aspas, a sorte de ter as duas vagas. Sim. Mas se tivesse uma só, e teoricamente o outro rapaz pegasse sua vaga, você estaria preparado do mesmo jeito. Sim, estaria preparado. Outra vaga ia surgir e você já ia estar... mas só que o curso era assim, quando você terminava, ele dava, aí você teria que fazer outro curso. Pagar outro curso pra fazer. Então, nisso... Pô, prova sem limpeza, porra. Né? Fiz pra caralho, fiz 7 vezes. Aí eu fui pra Unipark e lá tinha que digitar, só que tinha lá uma pilha assim enorme de cartõezinhos de estacionamento que você tinha que digitar. Então tinham 4 pessoas, eu era o último. A primeira que ficava aqui era a pessoa que mais digitava. Mais rápido. Era mais rápido, né? E aí você tinha que chegar aqui, na ponta. E eu comecei a digitar e continuei com as minhas tampinhas. Só que eu peguei o teclado que tinha lá e comecei a digitar. Aí eu passei esse e tava alcançando a última pessoa aqui. Aí eu falei, pô, agora eu preciso... Porque isso te dava uma... E você conseguia ter essa dimensão, tipo, pô, tô chegando, eu vou ser o melhor. Assim, eu tenho que chegar pra conseguir, porque eu não queria ficar ali.
Aquilo não era o suficiente. Eu falei, Tinha algo pessoal, tipo, de você falar assim, da onde eu vim, da onde eu nasci, a minha cor? não pensava nisso. Ou era só, cara, eu quero ser o melhor. Não, eu não pensava em nada disso, eu só pensava que eu tinha que chegar, porque a maioria das vezes eu pensava sempre na situação da onde eu via todo o sofrimento dos meus pais, da minha Era um família. combustível pra você. Combustível. Eu falava, não, eu tenho que conseguir, porque cada vez que eu conseguir eu vou estar melhor e vou poder ajudar mais. Tipo, algumas cenas que aconteceu na sua infância que marcaram. Sim, que marcava, eu falei, que vem na mente, falei, você nunca, fala, nunca puta, nem a mais. pau. Aí eu fui passando. E aí Então consegui. você acha que a história que vivemos é combustível pra gente... Combustível. É combustível. E isso não quer dizer que, como eu falei pra vocês, dos meus filhos, eu falo pra eles, o combustível tá dentro de você. Você tem condições pra fazer isso, então você tem que chegar. Independente de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode chegar. Então qualquer pessoa pode chegar desde que ela esteja empenhada pra fazer isso. Então você tem que dedicar tempo pra poder fazer isso daí. E aí eu passei a ser operador de computador. Na hora de operador de computador, você já muda. Você determina a quantidade de cartões que você vai disponibilizar para aquelas pessoas, para quem digita mais. Aí você já mexe com outras coisas, tal. Você faz cópia de segurança, uma série de coisas. E eu fiquei um tempo fazendo isso. Por quê? Porque o cara que era meu chefe pulou para uma outra sala. E eu passei a ser o operador. E aí o que eu queria? Ir para outra sala. Porque a outra sala lá era de programação. Porque dava melhores condições. Só que nesse inteirinho, enquanto eu era digitador, eu procurei outro trabalho. Eu entrava das 2 às 8. Eu procurei outro trabalho e entrei na Cato. E na Cato eu trabalhava das 6 horas Cato da manhã. Empregos? Eu trabalhei das 6 horas da manhã até meio-dia. E eu entrava às 2. E eu saía meio-dia da Cato, ia lá pro centro, fazer um curso outro curso de computação para ser programador. E aí voltava, comia um lanche e entrava na Epatil. Às 14 horas. Às 14 E horas. os seus E saía amigos às querendo 8. só jogar bola. E aí eu vi que eu não ia ser mais jogador. Aí eu jogava o quê? De domingo. Aí de domingo eu ia Virou pra jogar bola. esportista de final de semana. Final de semana, como todo mundo que ia. Por isso que eu tô vendo que você toma cerveja, né? Não, mas a cerveja veio muito depois. A cerveja veio quando eu conheci a família da minha esposa, que foi muito legal. E eu comecei... Eu não bebia. Eu não bebia nada. Graças a Deus. Eu não gosto de ninguém que não bebe, cara. E aí... Aí, porque eu queria comprar um carro. Aí, como eu queria comprar o carro, eu fui e trabalhei em 2 empregos até comprar o carro. Eu comprei um Chevette 74. Paguei 150, como se fosse hoje 150. Seria R$1.500, vai. Tava bonito, tal, meu pai que levou pra eu ver, tal. Quando eu cheguei em casa, comecei, não sabia dirigir, aprendi. Aí quando eu andava, meu pai falava assim, pô, você não sabe dirigir? Eu falei, eu sei, eu olhava ele dirigir, né? Eu sei. E aí quando eu saí com o carro, ele falou, mas onde você aprendeu? Eu falei, não aprendi, eu vi você fazendo. quando o senhor andava e... Decorei. Só que eu andei com o carro um pouquinho, quebrou. Aí bati do lado assim, caiu uma parte do carro. O cara tinha colocado, em vez de massa, cimento com um jornal. Nossa Senhora. Aí meu irmão trabalhava na concessionária, eu transformei esse carro de 74 para 87. Troquei todas as peças. Meu irmão trocou também, o outro trocou também. E a gente andava na Coab, era conhecido na Coab, porque era um carro que ele tinha a traseira levantada, tudo filmado. Chevetinho 74, 87. Modelo 87, o guardão às vezes me parou, mas esse cara é cabrito, não sei o que tal. Cabrito. Eu tinha todas as notas fiscal dele, eu andava com as notas fiscal. E aí, essa empresa, ela começou a se perder e ela foi falindo. E aí que surgiu a oportunidade de uma... antes disso, como que eu comecei a ler? Eu saí, fiz o curso de computação e fui para outra sala. Chegou lá. Cheguei lá na outra sala. Na outra sala, até uma pessoa chegou, pô, mas você já tá aqui, o que você quer? Você quer meu lugar? Falaram isso pra mim. Eu falei, não. Mais do que isso. Eu falei, eu não quero o seu lugar. Quero só Se eu tiver que passar você, eu vou passar. Eu não quero o seu lugar. Só que eu ficava lá e tudo que eu precisava eu chamava um cara. Eu falei, ô, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Esse cara um dia, eu fiquei, ô, você não vai me ajudar? Esse cara chegou com 6 livros. Livro de tecnologia geralmente é grande. Colocou do meu lado, ele falou, tudo que eu aprendi tá aqui, ó. Cara, eu fiquei com uma vergonha. Nunca mais eu pedi nada.
pra ninguém. Foi aí que eu aprendi a ler. Ele falou, tá tudo nos livros. Quantos anos? 93, 92, devia ser entre 90 e 91, mais ou menos. O Jorge tá com quantos anos? 54. Não, lá na... Ah, lá na empresa? Nessa empresa? 22. Não, eu tinha 22 quando eu entrei, eu devia ter uns 23, 24 anos por aí. Mais ou menos. Você tá ensinando o mago a ler agora. É mais ou menos. Aí, foi aí que eu comecei a ler. Assim, aí eu não parei nunca mais. E aí foi quando esse meu amigo saiu, ele foi pro hospital. Então, e me você chamou. meio que assim, porque ali na década de 90 é quando tá surgindo a informática, as coisas tá acontecendo. É, isso aí. E aí, essa leitura também te abriu oportunidade de você ir pro banco de dados. Não, ainda não. Aí eu fui como programador. Ah, já tá programado. Era programador, eu já programava, era Clipper, a linguagem, ainda tem alguns sistemas, inclusive onde eu trabalho, Clipper e tal, mas que faz muita A coisa gente não ainda. quer falar nada, gente, mas dá pra atualizar. Né? Não, mas isso, quando eu falo isso, não quer dizer que é ruim, não. É que funciona ainda bem, e que vai atualizar e que já tem coisas funcionando e que funcionam bem. E que já Não, tem atualização aí você tá sendo disso. prudente. Não. Tá, porque assim, se tua empresa for abrir uma vaga hoje, eu procuro programador em Clipper. Não Já tô fudeu. dizendo. Não tô dizendo isso. Não tem mais, Não, gente. Então, não assim, tem mais. atualizar a empresa, caralho. Não, a empresa é atualizada e funciona. Eu tô dizendo que existiu a fase onde tinha Clipper e que ela chegou até um certo ponto de que isso voou. O que eu aprendi foi Clipper. Mas Clipper, quando você aprende, é texto. E quando você aprende texto, você não esquece nunca mais. Por quê? Porque a lógica disso era diferente e você tinha que saber. Então, o programador, o que ele precisa? De lógica. Ele não precisa mais de... Ele precisa... A linguagem você vai aprendendo. Mas uma dúvida que vem na cabeça aqui. Aí, desde o seu começo ali, quando você tirou o certificado, você já sabia onde você queria chegar ou você foi descobrindo? Eu fui descobrindo. Eu não sabia. Opa, aqui é legal. Ali... Aqui é legal. Aí quando chegou... Como foi a área de banco de dados? A área de banco de dados foi numa... Era assim, era como se fosse, na época, separado. Nos departamentos tinham áreas de informática separadas. Até que houve a unificação. Nessa unificação, nessa época, é assim, e isso eu falo para todas as pessoas, principalmente que seja de tecnologia. Para você crescer em tecnologia, você tem que fazer algo grande. O que é algo grande? Um sistema, ou você ser o gerente de projeto. Esforce, né? Por que você é conhecido hoje? Porque você é o cara do Scalp. Tem Eu? outro? Tem outro? Deve ter. Mas você é o cara que... Algo grande. Que Não tem. Referência. Referência, você tem que Não fazer. tem. Entendeu? Você tem que fazer algo grande. Se você não fizer algo grande, não é As que você pessoas não vão te cresce, engolir. mas você pode ficar mais estagnado. E nessa fase eu fiz uma parte de uma aplicação que dava a parte de gestão e já conseguia ajudar ali. E nessa época eu estava no Recursos Humanos. Só que uniu todo mundo. E quando chegou uniu todo mundo, tinha o pessoal que era muito capacitado. E você fez isso. Olhou, analisou, Não, mas cara, só que eu o vou Jorge fazer. não era capacitado completamente. As pessoas já voavam muito. Mas você tava junto com quem Eu voava. tava junto, mas eu não voava ainda, eu não sabia ainda. Mas você tava ali já. Tava no- ali. Aí, nesse momento, o gerente chegou pra mim, ele me deu essa oportunidade, agradeço demais. Como Ele- chamava ele? O Jackson. Jackson? Ele me deu a oportunidade e Obrigado, Jackson. e ele falou assim, ele falou assim, o que você quer fazer? E eu já mexia muito com dados, porque o Clipper tinha que mexer muito com dados. Eu falei, eu quero mexer com banco de dados. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, você tem certeza? Ele falou, porque é o seguinte, banco de dados é como medicina. A hora que eu precisar de você, você vai ter que resolver. Porque você não pode deixar indisponível. Tem que estar pronto. Eu falei, não, sim. tudo bem. Só que eu tinha que estudar muito isso pra poder fazer. E você não tinha know-how. Não tinha nenhum know-how. Nenhum. Os outros já sabiam. Mas você olhou o banco de dados e você falou, puta, isso aqui é pra mim. Porque é uma coisa que eu já... Dados, Identificou. né? Me identifiquei. E aí eu fui pra essa área, só que aí fui estudar.
Fui estudar. Você fez faculdade? Fiz faculdade. Com quantos anos você fez faculdade? Eu fiz depois depois que eu tava nessa... Que unificou. Também era uma determinação que tinha que ter faculdade. E eu não tinha. Quantos anos? Deixa eu pensar. Eu não sou bom pra data. Mas foi depois disso... Se eu tô falando 28. Que foi 93, 28... foi mais ou menos uns 28 anos. Eu lembro dessa época. Não, mas deve ser por aí mesmo, porque... Mas não era nem isso que eu queria pontuar. Eu queria fazer uma pergunta que eu achei que você teria feito faculdade antes. Não fiz antes, porque... Mas assim, ó, vamos supor, você se estabeleceu, entrou nessa empresa isso. Que, tipo, é o começo de tudo, porque ali você evolui. Isso. Quantos cursos extras você teve que fazer de aperfeiçoamento, de melhoramento? Muitos. Eu tava olhando... Chuta o número, só pra gente... assim... Chuta! Acho que uns 15, mais ou menos, fora a leitura. Pra chegar onde pra chegar próximo do nível das pessoas que estavam ali. E aí, o que aconteceu? Nesse interim, que é quando eu falei não, 28, isso... Talvez seja 28, eu não sei exatamente a data, mas foi quando eu e minha esposa, que a gente pensou em casar. E que tinha que construir a casa. Mas não era construir casa, não. A gente tava procurando. Era apartamento e tal, e um dia Depois dessa guerra toda, você ainda ia pensar nisso. Isso, e ela falou assim, um dia ela chegou e falou assim, achei um terreno pra gente construir. Eu falei, terreno? Ela falou, vamos lá agora, era de noite. Eu falei, não vou não. Ela falou, não, dá pra ir, não sei o quê. A gente foi chegando nos lugares lá. Eu falei assim, putz, como é que a gente vai ver terreno de noite, não sei o quê. Aí a gente foi, no lugar era legal e tal. Aí a gente comprou o terreno e foi construir. Já era casado? Não era casado. A gente casou com a casa semi-pronta. Mas não era casado ainda. Eu casei com 33 anos. Caraca. Pra 78. Isso. Tá legal. E aí que foi a hora de construir a casa, que ela vendeu o carro dela, eu vendi o meu, e a gente foi construir. E aí o pedreiro falou, não, é pra construir não sei o que, e ergueu a casa. Foi quando ergueu a casa, só que erguer a casa é fácil. Mas e terminar a casa? E aí foi quando acabou o dinheiro, que eu falei pra ela assim, acabou o dinheiro. Até aí você tá, tipo assim, vivendo assim, eu ganho e eu gasto. Eu ganho, gasto, e aí outras coisas envolvidas junto, e... deixa eu lembrar exatamente a faculdade, é que eu fiz comecei uma faculdade lá de gestão hospitalar no hospital, ele era 2 anos, depois aumentou para 4 anos, eu comecei, mas não finalizei, depois eu fui fazer, eu já era casado, então a faculdade não foi com 28 anos, foi depois de 28 anos que minha filha tinha nascido. Quando eu entrei na faculdade, que até um dia minha filha passou mal, e eu falei, eu não vou fazer a faculdade, que você vai ficar sozinha, com a Letícia e tal, não sei o que. Ela falou, não, você vai. Deixa que eu me viro com ela. Qual o papel da sua esposa nisso tudo? Fundamental. Fundamental. Sinistro isso. Porque senão eu não teria... Você acha que foi uma união, tipo assim, Sim. de uma pessoa que correu atrás, começou a crescer, Sim. começou a ter uma ascensão e encontrou com uma outra pessoa... Sim, desde quando a gente começou... Que tem tava vibrando na mesma frequência. Coisa. Até pra ter ideia, antes ela chegou e falou pra mim, isso quando eu já não tava mais com o Chevette, tava ganhando um pouquinho melhor, que foi o carro que eu vendi pra construir. Monza? Não, eu tinha... Tubarão 92? Não, eu tinha um GTS. Um cadete? GTS, moleque, Gol GTS. Gol GTS 1.8. Gol GTS 1.8. Cara, cadete Gol. Que eram os carros do momento, inclusive. Monza Tubarão 92, hein? Não, meu sogro tinha um Monza que ele emprestou pra gente depois até. E aí, foi quando eu fui fazer a faculdade. Aí fiz a faculdade de banco de dados. Você fez faculdade? Fiz faculdade de banco de dados, que até eu falo que eu tenho que estudar muito. Eu não tenho a mente privilegiada como uns amigos. Eu tinha um amigo chamado Thiago, que ele ficava debruçado e ele não fazia nada. Ele só ficava debruçado prestando atenção na aula. E eu escrevendo. Eu falava, ô Thiago, e aí, você não vai escrever não? Ele falou, Jorge, não precisa, só prestar atenção. Tem que que ler pessoas... O cara era bom. Bom. Escuta, essas pessoas são contratadas da escola
pra tipo... Figurante, te ela fazer- tá ali só nada. pra te irritar. Não, no caso do Thiago, não. Onde ele tá até no Canadá, falei com ele faz pouco tempo. Não, cara, mas é pode diferente. falar que ele era contratado. É, é bom demais. Por isso que eu leio muito. Extraterrestre é Eu leio, complicado, eu cara. leio muito, por quê? Porque eu tiro 20% dos livros que eu leio de tudo que eu leio. Eu não consigo absorver tudo, e aí que eu vou montando isso. E aí que foi, depois disso, aí passei a mexer com o banco de dados mesmo. O próprio Jackson fazia as coisas ali e me falava, ó, a gente vai fazer um banco aqui, não sei o que, vamos fazer, vamos, não sei o que. Não, daqui a pouco a gente resolve. Aí começava tipo 7 horas da noite, 3 horas da manhã, a gente tava ali ainda, mexendo, fazendo. Internet é uma parada foda. E aí você já tava casado nessa época? Já tava casado. Construindo a casa, tudo? Não, aí a gente construiu, ficou parte pronta, a gente casou, foi pra casa pela Porque metade. essa parte é interessante contar, É. da casa. Não, é da casa quando não fica... Antes disso, tinha que fazer a construção, e quando acabou o dinheiro, eu falei, Kátia, eu vou fazer. Aí ela falou assim, você vai fazer isso na pedreira? Eu falei, não, eu vou fazer sim. Aí comecei a fazer um muro. Então vamos lá, ó. Eu só tenho um pra- grupo no Telegram que eu participo. É porque homens vivem menos. É por isso. Aí fui fazer o muro. Não, mas ó, peraí, só pro pessoal entender. Começou a construir a casa, na loucura, sem planejamento. Isso. Casa veio, metade Isso, pronta, isso. acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Ao invés de chorar e ficar chateado, o que o Jorge fez? Não, eu falei, eu vou fazer. Ela falou, você não vai fazer, você Vai terminar a casa. E aí eu fui prepotente, porque eu falei assim, pô, se o pedreiro, o meu trabalho é muito mais difícil. Se eu não conseguir fazer o que o pedreiro faz, eu paro com o meu trabalho. Aí fui fazer o muro. Primeira vez meu pai até ainda era vivo, tava lá, foi me ajudar, vamos pro meu filho e tal, não sei o que, fiz massa e tal, fiz. Aí o muro 3 para 1, né? aí o muro saiu numa direção, na outra, não sabia direito nada. Falei, não, eu tenho que... Derrubou o muro tudo, né? Derrubei tudo, eu falei, eu tenho que aprender. Aí fui pro Senai e aí fiz curso de pedreiro. Isso temos com quanto de idade? 36, velho. Não 35, porque eu casei com 33. Então eu devia estar... 34. Não, isso foi antes da casa estar pronta, tá, né? foi Então antes de foi casar. antes. Eu devia ter uns 27, 28 anos, sei lá, por aí. Mas eu meteu a sou bom. cara. Vou aprender. Aí chegava O lá... charutinho veio e falou, não, vou fazer. Aí fui pro Senai, fiz a inscrição, porque falaram pra mim que tinha inscrição de pedreiro, fui lá fazer. No Senai. É que eu não achei o Mas então a gente tá falando de uma pessoa que sempre, quando tava numa situação adversa, Isso. sempre teve uma visão diferente. Proatividade, né? De correr Ao atrás. invés de chorar, ou aceitar e seguir, ou você dava um outro Você tem que jeito. fazer, você não pode ficar parado esperando que as coisas vão acontecer. E aí lá, é até engraçado que quando eu chegava lá, a gente andava de social e tal, o pessoal falava, o engenheiro chegou. No curso de pedreiro? No curso Um de pedreiro. O monte de engenheiro chegou, pedreirão. um monte de pedreiro, né? O pessoal que... Você ia trabalhar ainda depois? Não, Boa. era de noite. Eu saía do meu trabalho, ia pro curso Socialzinho, depois, né? Socialzinho, vestia uma roupa lá e ia aprender a mexer. Mas aí tava chegando engenheiro. Isso. Aí que eu lembro do curso de edificações. Que você já ia mexer com o muro. Ia mexer lá, com o muro é. e a minha prepotência não deixou. Ou seja, o muro é uma barreira. Entendeu? Literalmente. E aí eu falei, não, agora eu vou. E aí aprendi a colocar azulejo. Isso tem uma fase, duas coisas legais que acontecem. Legais, não sei. Pra você é legal ou não? Legal no Então é sentido- legal pra caralho. no dia que eu tava lá, um dia eu tava mexendo, todo sujo de barro, meu sogro em pé, Mas peraí, que pedreiro que fica sujo de barro? porque Não tô você tinha que entendendo. cavar pra fazer as coisas. E aí Esse é o chegou... papel do ajudante. Você também era ajudante? Eu era o ajudante, era tudo. Não, lógico, minha família me ajudou muito, então quando eles não iam, minha família, meus cunhados, me ajudaram demais, meus primos, eles ficavam loucos comigo, que eles chegavam da balada, eu falei, não, vamos lá trabalhar. Não vou, não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá. Eles ficavam loucos comigo, mas ia. Mas fazer um churrascão, pra dar aquela Fazia comprada. churrasco, fazia comida, minha esposa levava comida, minha mãe levava comida, e aí... Isso é o verdadeiro exemplo de que a união faz a força, Isso. Aí quando chegou lá, um cara passou assim vendendo lustre, e eu tô lá mexendo com terra, o cara com lustre falou assim, ô lustre e tal. Eu falei, não, quero lustre e tal. Ele começou a conversar com meu sogro tava arrumado em pé atrás de mim. Aí ele quis vender pro meu sogro, quis vender.
Ele falou, aí meu sogro falou assim... Não, Fala com o Charotinho. mais ou menos, ele falou, fala com ele aí, ó. Ele que é o dono. Ele que é o dono, o cara ficou sem graça, falou, não. Eu falei, não, obrigado. E outra coisa que tinha acabado o cimento em algum momento, e esse dia eu tava sozinho. E tinha uns caras trabalhando numa obra na escola. E eu peguei o carrinho e fui buscar o cimento. No que eu fui buscar o cimento, o cara, ô. Falei, opa. E aí, beleza? Tá, eu tô vendo você colocar uns blocos lá, não sei o que, você não quer trabalhar? Falei, trabalho e tal. Aí o cara falou assim, quanto você cobra a hora? Eu não sei quanto tá a hora hoje, mas era tipo assim, tipo o cara falou que era uns R$25, eu falei, eu cobro 40. Cobra 40, meu, você tá louco, não sei o quê. Quanto aquele cara tá te pagando pra você fazer isso? Eu falei, que cara? O cara lá, o dono da... Eu falei... Aí eu botei a música do Roberto, né? Eu. Esse cara sou eu. Eu falei, eu sou o dono da casa. É mesmo? Eu falei, é. Aí ele viu a construção da casa e tal. As pessoas não estão preparadas. Fechou ou não fechou? Não fechei porque ele não quis pagar. Claro que não. Se ele pagasse, eu ia. Se ele pagasse... Mas é que você vê que é engraçado, as pessoas não estão preparadas pro Não. diferente. Não estão preparados pra isso. Tudo já é sempre o mesmo tipinho. Você Trabalha não na pode, obra, é o pedreiro, não você interessa. Não pode. Então, assim, hoje eu dou muito valor a todos os profissionais. Eu já dava, mas naquela época tinha uma certa prepotência que você vai perdendo. É como na bolsa. Você tem que tirar essa prepotência. A questão de prepotência ela é foda, porque o ego do ser humano, ele é muito forte. Eu não sei pontuar. Em algum momento a gente se encontra e eu quero ser melhor que o Jorge quer ser melhor que eu. Quando você consegue administrar isso, entendendo que o Jorge é o Jorge. E o Igor é o Igor. Sim. E tá tudo Funciona certo. tudo. E... Você concorda que a gente nunca compete? Não. Você luta a sua batalha, eu luto a minha. Sim. Cada um tem que lutar a sua e ir pra cima e falar assim, eu vou conseguir. Sim. E aí foi passando o tempo e as conquistas foram melhorando, a casa terminou, a gente morou lá, num lugar assim, onde a gente tem lembranças maravilhosas. E aí foi passando o tempo e aí vieram as outras conquistas. Eu queria te pontuar agora o seguinte, que assim, eu acho que é a parte que mais me marcou no dia que você veio aqui. Que é quando você conta a sua história, fala que é um cara que veio da Coab, que a esposa também nasceu lá, que vocês estão juntos há muito tempo, e pipipi, popopó. E ela tá tendo um problema com bolsa de valores em termos de entender quais são os seus limites, suas regras, aonde eu posso chegar. E aí, quando eu te pontuo, puta, Jorge, você tá bem? Você fala, eu estou tranquilo. Não fugiu do meu gerenciamento. Sim. Isso é muito marcante. Talvez você não saiba o quanto seja importante as pessoas terem limites, regras que sustentem a boa companhia, a boa vivência, o erro, o acerto em qualquer situação. E até para a gente finalizar aqui, eu queria entrar nesse tema. Da onde surge isso? De onde surge essa maturidade do Jorge? Eu acho que Porque teoricamente, sem querer Pontua. cortar, vendo a história do Jorge. Da Dinheiro é onde o Jorge importante pra ele saiu. pra caralho. Onde o Jorge Como é tá. que você tá rasgando dinheiro Se ou eu fosse. não se importando? Se eu fosse escrever e falar o que você acha do Jorge, eu ia falar que o Jorge é um cara seria um cara muito apegado ao dinheiro. Da onde ele veio, as dificuldades que ele passou, e chegar no momento que tem uma perda e o cara tá pleno aqui, ó. Exato, isso não é relevante. Isso é importante. Eu acho que vem de tudo que eu passei junto com a minha esposa e todas as dificuldades que a minha família tem e que é até uma fala que todo mundo... Eu acho que é a resiliência e onde você aprende que você tem que continuar batalhando, entendendo até onde estão os seus erros para você conseguir reverter uma situação de onde você está desconfortável. Então, não adianta você ficar chorando e pensando assim, putz, tudo isso que aconteceu
Eu sou um azarado. eu sou azarado, aconteceu isso. Não, se aconteceu... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e você tem que conseguir Porque reverter. se fosse ao contrário, se tivesse dobrado o dinheiro, você também não ia estar... Sim, mas tá dentro do como o Igor falou, dentro do gerenciamento de risco. Eu não concordo mais com a palavra resiliência. Não, eu sei. Você falou resistência num do Botecast que eu assisti, inclusive. A doutora Andréia falou isso, que Isso, eu resiliência assisti. é um termo criado pra corporação te falar, cara, você tem que trabalhar igual um escravo. Você é pau pra toda a obra aqui pra sustentar o meu sonho, o meu objetivo. Nós somos adaptativos. Sim. Isso é uma palavra mais correta. E eu também concordo hoje. Mudei minha opinião. E eu sou adaptativo. Eu não vejo problema nisso. E você está remando um cursor e de repente, cara, precisamos mudar aqui. Vamos se adaptar, vamos fazer a coisa acontecer. Porque eu foco lá na frente, assim. Se eu não tô bem, muito pouco eu posso fazer hoje para mudar, né? Porque eu cultivo uma história, uma analogia, uma série de coisas que eu faço que me trouxeram a ter o resultado que eu tô tendo. E eu acredito que assim, não é da noite pro dia. Então, lá na frente, vendo o que eu sofri hoje, eu posso mudar. Sim. E eu vou mudar, porque assim, eu quero chegar lá. É isso aí. Eu quero ser diferente. Eu não vejo nada limitante. Mas hoje eu consigo ver que você vai enfrentar problemas, como todo mundo. Altos e baixos. Se fosse só flores, tava todo mundo rico, não tava? Todo mundo rico. Mas é que as pessoas vão sempre, quando perde, uma dor, e quando ganha, Aí vamos comemora. chamar de síndrome do objeto brilhante. Todo mundo tem isso. Exatamente. Achando que qualquer atitude vai mudar. E eu não tenho mais essa crença. Não que eu não acredite que possa mudar. Mas assim, eu tenho que ter perseverança, testar... Como que eu vou falar? É foda. Eu vou utilizar de uma crença, cultivar ela, até descobrir se aquilo é certo ou não, entendeu? Sim. Porque assim, não tem outro meio. Porque assim, a gente vai vendo ídolos, a gente vai vendo personalidades, pessoas que nos dão um exemplo, e essas pessoas que são desprovidas do medo, da limitação, elas conseguem atingir coisas que eu talvez não tinha o entendimento que eu podia chegar. Só que ao ver alguém fazendo isso, aí muda pra mim, entendeu? Tipo, Sim. puta, Opa, se o Jorge chegou, eu chego também. É isso aí. E não quer dizer que você é um é pior que o outro. Não, é um pelo exemplo. contrário. É uma questão de timing. É. E é justo isso. É. O que eu hoje meio que condeno é o cara que reclama da vida, mas não ele faz não nada muda nada na vida dele pra ser Sim. diferente, entendeu? Sim. Porque, no mínimo, você descobre mais uma maneira de não fazer, né? E fica Até o momento que lamentando. você vai. Mas o reclamão, a profissão dele é essa. Ele reclama pra ele só ter uma desculpa pra ele se apoiar e continuar naquilo lá. Eu hoje acredito muito em pessoas otimistas e pessimistas. Sim. É aquele velho ditado que a gente fala, você já conheceu algum pessimista que é bem sucedido na vida? Não. Porque esse cara não está disposto a arriscar em nada, ele não acredita em nada, tudo ele põe em empecilho. Por mais que ele esteja apontando corretamente a coisa. Mas ele também, ele se autolimita. Eu sou a favor dos otimistas. Sim. Do cara que vai lá e mete a cara. Vamos cair junto. Tem que ser otimista, né? Você tem que acreditar e achar que não vai ser fácil, nunca vai ser fácil, é um degrau maior que os outros. Até para falar também, ministrei aula em faculdade durante 8 anos e a primeira meia hora era só de motivação e de demonstração para aquelas pessoas que existe a possibilidade dela alcançar e que, como você faz, Igor, que tem os seus alunos também, quando eles falam para você que conseguiu, né? A satisfação é muito grande. É muito grande. Recebo e-mails, mensagens
para quem tá ali oferecendo a educação, a oportunidade, o aprendizado, a experiência, é gratificante É demais. muito gratificante. Porque assim, você está ajudando pessoas que elas conseguem captar a mensagem. Sim. Não, o Isso é exemplo pra mim da casa foi embaçado. É. Porque a gente mora aqui no condomínio, brincando, tem umas 15 casas aqui que morreram no meio do caminho. Tipo, Sim. pararam. E você foi um cara diferente que Não vou deixar a minha não morrer. vou deixar a minha não morrer. vai. Não vai. Como? Não interessa. É. Você deu seu jeito e talvez essas outras 15 aqui, o cara veio Sim, pra trás. Aí tem a ele questão de eu não posso, eu não consigo, eu não entendo. Nem tem Ele não viu essa limitação. Isso é engraçado. Exatamente, ele não viu a barreira. Foi andando. Andando. Vou fazer, eu quero chegar. Meu objetivo eu tenho final. que achar um jeito de resolver. Meu objetivo final é terminar a casa. É. Tô disposto a fazer tudo? Tá. Então, você foi lá, você abdicou do seu final de semana, você trouxe a sua família, que foi importante. Sim, muito Ficou importante. cansado demais, porque ele trabalhava no emprego e mais o extra. É. Mas Mas isso não é um fator de limitação. Mas ele sabia onde ele queria chegar. É Isso foda. aí. Então, cara, eu falo de coração mesmo. Eu admiro. Porque, assim, o Igor fala que a vida é dos 90%, né? Isso aí, pra mim, é 0,5% que faria isso. Porque, além de você arriscar o seu, entre aspas, perder o seu tempo, você tá lá. Não sabia nem se ele ia conseguir. Você nem fazer. sabia se você ia É algo conseguir. novo, algo Você, cara, quebrou uma barreira monstruoso. monstruosa. Parabéns, cara. Eu admiro. Obrigado, eu agradeço. É bom. Em cima disso, eu quero encerrar o Botecast. Legal. E eu gostaria de deixar uma mensagem pro pessoal. Eu ia te pedir isso, porque assim, o meu objetivo com o Botecast não é vender nada, Sim. mas mostrar a sua experiência aqui pra mim. No dia que você veio aqui, ela é fantástica pra mim. Eu achei estupenda, tipo, conteúdo de livro conversando num boteco. E nós E vamos foi. marcar você e a sua esposa junto, porque ela também é uma pessoa fantástica, né? Sim? Sim, fantástico. Isso é muito bom. Ela deve ter um monte de história. Tem Agora- muita história. Como que a gente pode ajudar as pessoas, Jorge? Tem isso é em muitas leituras que eu fiz e que uma que me chama muita atenção e que isso eu acho que eu não vou esquecer nunca mais, que é o seguinte: as pessoas que chegam aonde elas chegam, elas têm que romper uma barreira. Só que essa barreira a gente acha que às vezes é o outro e não é o outro. Por exemplo, um jogador de tênis, você pensa assim: o que eu tenho que fazer para ganhar daquela outra pessoa? Eu tenho que mandar a bolinha e o Fazer outro ele errar. fazer ele errar. Não, não é isso. O objetivo dela é mandar a bolinha no local mais difícil que o outro não possa pegar. Só que quando o outro pega, é porque ele é bom também. Então tem que mandar E ele- em outro lugar que ele não E consiga ele pegar. também não vai mandar uma fácil pra você. E o crescimento de uma pessoa só vai acontecer quando você conseguir mandar a bolinha no local ou que aquela pessoa seja tão bom que ela não consiga pegar. Isso não é um conflito dizendo que você é melhor que a outra pessoa, não, pelo contrário. Você só está dizendo que Você o seu foi objetivo melhor. se a gente levasse isso por futebol, que é mais comum, quando o cara ele é atacante, ele vai em direção ao gol, ele não está preocupado quem é o zagueiro. Ele começa a ficar famoso a partir do momento que o zagueiro é um grande zagueiro e que não deixa ele passar. Só que quando ele passa, ele falou, passou por fulano. E ele começa a crescer. E cada vez ele vai aumentando mais isso. Passar por peixe morto é fácil. E aí, ele, quanto mais gol ele consegue fazer e para as defesas mais difíceis, O cara sempre achar um ele jeito. começa a ficar melhor e se sobressair perante o outro. Então, se Ele a- vai pensar em melhorar, porque ele falou, pô, Isso, tem um goleiro ali que eu não posso eu ser não o comum. posso, porque se eu fizer daquele jeito não vai passar. Então os objetivos das pessoas elas estão traçadas nesse sentido. Faça Perfeito. chegar no seu objetivo, independente de quem é o outro lá que está lá para te colocar as barreiras, seja pessoas ou obstáculos que sejam quaisquer. Porque nesse plano a gente pode pegar máximo de coisas emprestadas. Qualquer coisa que você queira emprestada.
Só que para fazer isso, você tem que ultrapassar barreiras. Eu acho que é isso. Perfeito. Galera, Dudu, obrigado Perfeito. pela tua presença aqui, Ah, meu. eu que agradeço aí. Uma aula aí com o Jorge. E Experiência muito... de vida é diferente. E é um conteúdo muito inspirador, porque dá até vergonha. Você fala, caramba, meu cara fez coisa aqui que eu nunca nem pensei se eu faria. E aí você senta na frente dele e fala, rapaz, tô pra trás, Mas né? será que o povo de casa pensa assim? Tem que pensar, porque senão vai ficar pra trás. Gente, nós temos que fazer o diferente. Nós temos que ser o nosso melhor. Ser Isso fora aí. da caixa, Se né? entregar. Não aceitar o que as pessoas dizem que nós seremos, né? Com Porque se certeza. basear nisso, nós não saímos do lugar. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Simples assim. Não, e o mais legal, que voltando só mais uma coisa do assunto da casa, que você foi e por algum motivo, se não tivesse dado certo, pra você ia estar tudo bem também, você ia ter Tudo tentado e... Essa eu acho que é a parte fantástica. Que ele não. E aí eu vou te falar assim: não é uma coisa planejada. Sim. É uma coisa que ele fez acontecer e no status que ele tá hoje. Poucas coisas mudariam a forma do Jorge pensar, a forma do Jorge agir, que é a parte fantástica sua. Eu, por exemplo, eu tenho resquício a qualquer tipo de mudança brusca. Para mim me incomoda muito. Você mesmo tendo uma mudança abrupta, você vai, seguir o jogo. estamos em casa. Tem que seguir o jogo. Jogo é de campeonato, vamos jogar na minha casa também, né? Isso. Talvez um exemplo disso, acho que eu não queria tomar tanto tempo assim, mas acho que isso também é válido, de uma condição de um evento que eu fui e que tinha todas as cadeiras na frente e que as cadeiras na frente estavam vazias. E aí eu sentei lá na frente porque não tinha nada dizendo que era reservado. E nisso que eu sentei, fiquei lá até começar, e nisso que foi começar, o cara falou, o cara que estava apresentando lá, tal, isso aqui, ninguém sentou, ele perguntou para mim assim, por que você está sentado aí? Eu falei, porque eu não tenho medo do novo. Para mim, tudo bem. Isso foi aprendendo com o tempo, com certeza. E isso eu falei numa aula para os alunos. Passou. Depois de um tempo, tô lá, um aluno veio, do nada, e me abraçou. Professor, não sei o que, me abraçou. Eu não entendi nada, tal, mas... É como eu falei, né? O cabeleira, né? Tamo lá. Aí ele me abraçou, tal, ele falou, você não sabe o que você fez? Eu consegui passar num concurso que tinha na minha empresa. Aconteceu exatamente o que você falou. Eu estava lá sentado num evento da empresa, os diretores lá, e eu sentei na frente e ninguém sentou, e o diretor perguntou por que eu estava sentado ali. E ele falou porque eu não tenho medo do novo. E eu consegui a vaga por causa disso. Você foi exemplo. Isso eu falo e me arrepia, porque isso assim foi muito legal. Mas foi muito legal. Isso você vai aprendendo. Você muda a vida de uma pessoa com uma fala, com um exemplo. Com uma fala. Então isso... De uma coisa teoricamente Simples, besta, Eu já vi, porque né? a gente tem esse medo, né? Sim. Eu já vi alguns comentários, mas pra mim o que fica é o seguinte, né? O camarada foi pra Bahia e ele chegou na praia à noite, ele viu um monte de tartaruga entrando na praia, mas elas não conseguiam chegar ao mar, né? Nascendo, eclodindo ovos e tal. E aí um cara começou a pegar uma, duas, três e voltar elas pro mar, e o cara chegou pra ele e falou assim, mas cara, por que você faz isso? Você não vai conseguir salvar todo mundo. Ele falou assim, cara, pra essa que eu salvei, eu vou fazer a diferença. Sim. É isso aí. E é o motivo pelo qual a gente continua esse. É isso aí. Eu quero que o cara que não gosta de mim vá pra casa do caralho. Eu não vou perder um segundo da minha vida com quem não gosta de mim, Jorge. Porque não vale a pena. E eu não quero que ele nem perca esse tempo. Agora, pra aquele cara que se dedicar, eu vou doar o meu tempo total pra ver se esse cara pode dar certo, se eu consigo ser melhor do que eu era ontem. É isso aí. Isso pra mim é fantástico. É um motivador, sabe? É um gatilho que faz você andar.
Porque assim, ser uma pessoa medíocre, ser uma pessoa ruim, é fácil. Difícil é ser diferente. Diferente mudando a vida das pessoas, pontuando elas para melhor. Você não ter inveja, querer que elas cheguem lá tanto quanto você chegou. Isso aí. Isso é foda. E você servir de exemplo é inspirador também, né? Sim. Faz um bem absurdo. E a hora que dizem que quando o bichinho do servir de exemplo pica, você vicia e você quer mais. Você quer ser mais exemplos e... É isso aí. O cigarro acabou. O salame também. Eu tô fazendo o papel do porco hoje. Então eu tô comendo tudo aqui, ó. Galera, eu queria agradecer a presença do pessoal. O objetivo aqui sempre nunca é minar as pessoas, denegrir, minimizar. Não, não é isso. É mostrar que tem pessoas que vivem situações semelhantes, parecidas, e elas dão o jeito delas. Porque assim, quem é que vai lutar as nossas batalhas? É o Enha? Só nós mesmos. Jorge? É isso aí. Se você não tivesse lutado as batalhas, se você tivesse ouvido a grande maior parte das pessoas que estão ali e até querem te ajudar, mas são limitadas, se você não tivesse seguido a tua cabeça, aonde você estaria? Não teria saído do lugar, né? Simples. Então, assim, a ideia é mostrar que existem formas diferentes de se agir, de se pensar, de executar, e que o lugar ao sol que todo mundo busca, etc., mercado financeiro, vida pessoal, família... 1 milhão de caminhos para você. Exato, mas tem uma forma de você agir e ir bem com você, sabe? Tipo de... Putz, eu tô feliz. Aí seja você tendo resultado, não tendo, mas o resultado ele vai talvez trazer pro auge a coisa, mas você estar bem com você já muda muito, né? Sim, com certeza. Você respira Mas e fala... já que nós estamos falando aqui, dá tempo de falar ainda, Isaac? Dá, sempre dá. Nas situações adversas que você sempre encontrou. Temos 30 segundos, segundo o Isaac. 30 segundos? Ó, nas situações adversas que vai acontecendo na vida, assim, você olhava para a situação, chegou algum dia, alguma vez que você olhou com a alma mais pesada, tipo assim, putz, agora não vai dar. Ou você sempre... Você chegou a baixar esse semblante e tipo, puta, perdi a batalha? Você não sabe o que é olhar com um olhar... Não. Quando eu tinha uma dificuldade, eu ia procurar um caminho para resolver. Isso sempre foi assim, até sempre? hoje. Não, até hoje. Tem que existir, porque... Resiliência. Porque eu penso que existe uma maneira, talvez tenha que pensar mais, demora mais tempo, como cada um tem o seu tempo, mas uma resolução tem que existir para as dificuldades. Dentro da sua batalha, você nunca perdeu o foco. Você entendeu que era uma batalha perdida, mas não a guerra. Você dá 2 passos para trás, 3 para frente. E mesmo que você tenha perdido, você tem que conseguir resolver, porque... ninguém vai morrer por isso. E você que cria as suas próprias missões na vida. Fantástico. Genial. Galera, genial. Eu acho que pro Botecast 19, o Jorge falou, né? 19, foi o Botecast 19, dia 19. Meu filho e minha esposa fazem aniversário dia 19. Caramba, especial. Foda. Eu combinei tudo isso, maquinei tudo pra... tá tudo certo, então. Eu sei que sabia. É tudo pensado. Foi impressionante. Eu vim no caminho, porque eu vi o Igor que tava aqui, o lutador, né? O Adiel. Isso. E ele falou, acho que você falou, é o 18º. Eu falei, peraí, hoje é dia 19, eu até conversei com o Igor falou... dia 19, não é 18 não. Eu falei, putz, coincidência, mas muito bom. Pensa numa pessoa feliz. Galera. Cara, eu vou até jogar nos múltiplos do 19 na Mega Sena. Isso aí. Vai que, né? Isso aí. Gente, obrigado. Obrigado, agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Valeu, gente. Valeu, obrigado.